Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da recapitulação da lição da Escola Sabatina de Adultos. Hoje a gente está estudando a lição de segunda-feira que vai falar de simplicidade e sinceridade. Mas antes, não se esqueça de deixar aqui o seu curtir, o seu comentário, para a gente saber se você está gostando, dar o seu feedback do que você tem achado da lição, dos vídeos. E hoje estou aqui com o Daniel mais uma vez. Seja bem-vindo, Daniel, Muito novamente. obrigado, Iris. Privilégio. Amém, que bênção. E também estamos com a nossa convidada super especial, Yasmin, que vem lá da igreja de Botafogo. Obrigada, Yasmin, por ter vindo. Muito obrigada pelo convite. Opa, que bom. E a gente vai estudar sobre o que a gente já estava falando na outra semana, né? Sobre o consolo, né? Como Paulo, ele recebia esse consolo de Deus e isso deixava ele mais inclinado também, eu diria assim, né, a consolar outras pessoas. Vai falar um pouco da integridade de Paulo e dos membros das pessoas que andavam com Paulo. E lá em 1 Coríntios, do 1, do 12 ao 14, vai dizer assim, que o título aqui na minha Bíblia, está dizendo assim, a sinceridade de Paulo. Ele vai falar, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, especialmente em relação a vocês, porque nenhuma outra coisa escrevemos para vocês, a não ser aquilo que vocês leem e entendem. E espero que vocês entendam completamente, como também já nos entenderam em parte, que seremos a glória de vocês, assim como vocês também serão a nossa glória no dia de Jesus, nosso Senhor. E agora eu vou pedir para o Daniel ler alguns versinhos também, que vai complementar isso que eu acabei de ler. Perfeito. Antes de ler esses versículos, eu acho muito interessante, né? A lição de ontem a gente comentou um pouquinho sobre essa parte de Paulo falar e externar como se fossem as experiências dele, né? E nesse finalzinho desse 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 12 a 14, fala, né, que as pessoas eles só entendem partes e Paulo espera que eles entendam a completude, né? Eu acredito que é como se um professor ensinasse a parte teórica e ele soubesse que a rota natural do amadurecimento, tanto da parte espiritual quanto do intelecto, é a experiência, né? Eles iriam provar aquilo de fato na prática. E eu acho que isso, Paulo ele já conseguia antever isso e falar isso, escrever isso e deixar de uma forma muito didática, porque de fato ele não usava a sabedoria humana, ele não escrevia de forma difícil, mas de uma forma simplificada para que todos eles pudessem entender, né? E então a gente vai ler agora 2 Coríntios 2,17. Vai ser, na minha linguagem aqui, vai ser o ACF, que é Corrigida e Fiel. Diz assim, 2 Coríntios 2,17: porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus na presença de Deus. Então era muito interessante, né? Porque vou ler também o segundo versículo que a gente comenta os dois de uma vez. 2 Coríntios 4, versículo 2, agora na nova linguagem de hoje. Diz assim: nós rejeitamos tudo o que é feito, escondido e tudo o que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente de acordo com a verdade. E assim as pessoas têm uma boa impressão de nós, que vivemos na presença de Deus. Então é muito interessante, né, que Paulo ele tem que, de forma recorrente, reafirmar que a missão dele é com sinceridade, é com simplicidade, é de acordo com a vontade de Deus. E tem, né, uma desconfiança na igreja de Corinto enquanto a isso. E, enfim, mas Paulo, eu achei muito interessante que ele colocou essa característica, né? Porque hoje em dia não está muito diferente, né? Se a gente pegar os seres humanos de Corinto e os seres humanos de hoje, a gente tem um celular, a gente tem um carro, mas o ser humano continua sendo ser humano, né? E as nossas inclinações também. E naquela época já tinham pessoas que faziam com que o evangelho fossem conformados a alguns interesses e falsificasse, né? Picotasse a Bíblia, vamos dizer assim. Se tal capítulo me interessa, eu uso ele. Se tal versículo me interessa, eu uso ele. Mas aqueles outros que não são interessantes para mim, que não me trazem um ganho, eu excluo. E Paulo ele fazia questão, né, de falar que ele estava ali para compartilhar a vontade de Deus e não a interpretação de Paulo, né? Isso eu acho muito bacana. Mas compartilha com a gente, Yasmin, o que você achou do estudo de hoje? Eu achei, na minha versão, que é NAA, tem uma palavra interessante lá no verso 17. 2 Coríntios
2,17, onde fala mercadejando, porque A minha nós também. não estamos, né, Iris, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. E mercadejando vem do sentido de vender a Sim. palavra de Deus, ou seja, usar a palavra de Deus para atender aos interesses pessoais ou para obter algum benefício financeiro, comercial, de poder através disso. Então, o que Paulo queria reafirmar, como você, Daniel, bem falou, eu estou aqui para pregar a palavra de Deus segundo a qual ela foi escrita, segundo o que Jesus viveu, de forma sincera, de forma íntegra. E ele se reafirmava através disso. Tem 2 perguntas aqui no final que me chamaram muito a atenção e que dá para a gente aplicar aos nossos dias, porque é exatamente o que acontece hoje. Quando nós somos questionados em nossas intenções ou quando pessoas inventam fofocas sobre nós, falando que as nossas intenções são ruins, o que na verdade não são, como nós reagimos a isso e o que isso nos ensina sobre o cuidado necessário ao avaliar as intenções de outras pessoas. Porque, ora, podemos estar na posição de Paulo, ora, podemos estar na posição daqueles que criticaram a Paulo. Então, é preciso ter muito cuidado, tanto ao olhar para outra pessoa e julgar as intenções dela, porque nós não somos Deus, não conseguimos avaliar, como estando do outro lado e recebendo uma crítica, como lidar com essa crítica, sem que ela destrua a minha identidade. A minha identidade está em Deus. E assim como Paulo reafirmar a minha identidade em Deus. Não me deixar levar pelas opiniões dos outros ou não me perder de quem eu sou por causa de um comentário ruim. Tem uma música recente, né, que fala sobre isso, né, que fala eu sou quem Deus diz que eu sou. Então, essa questão da identidade é algo que a gente precisa estar sempre reavendo, porque, como Yasmin falou, terão momentos que a gente vai passar por esses desafios, tanto de estar no lugar de Paulo, né, de ser julgado incorretamente, e também de julgar a outros, que a gente não sabe da realidade, do íntimo, do secreto dessa pessoa com Deus. Então, é algo que a gente tem que ter muito cuidado ao falar, ao pensar, porque a gente pode estar ferindo irmãos e sendo pedra de tropeço para outras pessoas, que é isso que não pode acontecer. Certo, Daniel? É certo, e realmente, né, como Yasmin bem falou, essa resistência, essa pressão social que Paulo sofreu, né, hoje em dia é muito complicado, porque a gente precisa de validação a todo instante. A gente usa as nossas mídias, muitas das vezes, né, não todos, mas algumas pessoas usam as mídias sempre com uma preocupação. Poxa, será que fulano vai gostar? Será que não? Será que qual comentário que eu vou ter? E eu acho muito interessante, né, que Paulo, se hoje tivesse um perfil no Instagram, ele só colocaria coisa de Jesus e ele não teria vergonha disso, ele só comentaria versículo. E apesar de estar na universidade ou não, né, eu falo por mim, muitas das vezes quando eu estava lá no meu ambiente acadêmico, às vezes eu evitava, né, era aquele cristão envergonhado. E com vergonha eu falo isso, mas como eu passei, alguém pode passar também. E Paulo, ele era muito interessante, porque ele pregava em tempo e fora de tempo, né? Eu sempre tive muita dificuldade quanto a isso. E eu vejo que eu preciso aprender com Paulo a necessidade de pregar em tempo e fora de tempo. E essa comunhão tão próxima que ele tinha de Cristo, às vezes não, eu acredito que era o fator que fazia com que ele tivesse a identidade tão bem alicerçada, né? Porque, exatamente como a Iris falou, ele não era quem ele acreditava ser e nem o que as pessoas davam feedback para ele, era quem Cristo dizia que ele era. E eu acho isso muito bacana, né? Porque uma vez que ele disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, então às vezes ele não era nem mais Paulo, ele já era uma figura de Cristo colocada em vida e exemplificada na prática. Então acho muito bacana, porque a vida de Paulo pode ensinar muito para a gente em vários aspectos, né? A lição vai dizer assim, né? Paulo ainda afirma que esses traços ministeriais nos são concedidos pela graça divina, ou seja, não vem de nós. É algo que a gente precisa estar sempre buscando, que também acho que envolve muitos frutos do Espírito, da gente estar sempre buscando em oração para que a gente tenha cada um deles e assim a gente não venha a ser inclinado pelo que a gente acha que a gente é ou porque alguém falou algo que a gente não é, mas sim pelo que Deus fala que a gente é na sua palavra. E eu vou pedir agora para a Yasmin fazer uma oração. Antes de fazer oração, quero lembrar você que está em casa que talvez está distante da igreja ou está magoado com algum irmão por causa de comentários que fizeram sobre você. A parar e buscar na palavra de Deus a sua identidade. Deus é quem você é, quem Deus diz que você é.
Assim como Jesus se defendeu do inimigo no deserto da tentação com a palavra de Deus e reafirmado em quem ele era em Deus, busque a sua identidade no Senhor. E você pode ter certeza que você é um filho amado de Deus. Amém. E vamos fazer a oração, então. Vamos lá. Oremos. Obrigada, Senhor Deus, por estarmos aqui neste dia. Obrigado por aprendermos um pouco mais da Tua palavra. Eu te peço hoje, reafirma a sua identidade em nós, nos ajuda a ter discernimento, sabedoria, ao ouvir os comentários de outras pessoas sobre nós e humildade também. E ao fazer comentários sobre outros, nos dá sabedoria, Pai. E muito cuidado, muito amor. Fica conosco, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. 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 E que você possa continuar nos acompanhando durante essa semana, que vai sair outros vídeos, ser muito abençoado, muito edificado por cada mensagem. Fique com Deus. Tchau, tchau.